Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui o meu volume como tá. Escolhendo aqui uma luz. Acho que essa aqui tá boa. Boa noite, tudo bem? Então hoje nós vamos dar sequência aí nas nossas lives. Eu sou Júlia Almeida, sou biomédica com especialização em biomedicina estética, sou dentista e resolvi fazer essas lives, essa sequência de lives no meu Instagram, pra gente conversar um pouquinho mais sobre alguns temas que são importantes aí para o sucesso, né, da harmonização facial, da estética, assuntos que às vezes não são tão levados em conta, que não são às vezes tão abordados, né? Eu percebo que às vezes as pessoas estão mais preocupadas com o externo e esquece aí um pouco de cuidar do organismo interno. Enquanto você trata o organismo de dentro para fora, a resposta tende a ser muito mais favorável e os resultados serem mais duradouros. Então, por isso que eu resolvi, a partir aí deste ano de 2021, abordar um pouquinho mais sobre os exames laboratoriais, que é um assunto que é pouco comentado na área de harmonização facial e estética em geral. E sobre pele, né? Eu gosto muito de pele, são temas que eu me sinto confortável em conversar. E eu resolvi fazer essas lives para que a gente possa enriquecer nossos conhecimentos, que a gente possa crescer juntos, né? E nos tornarmos profissionais mais embasados cientificamente. Então, terei lives aí toda segunda e quinta-feira, exceto algumas exceções. Nessa quinta-feira, agora do dia 28, não terá live, tá? Se vocês olharem lá no cronogramazinho de lives para o mês de janeiro, o dia 28 não está. E no dia 28 não terá live porque eu tenho um compromisso, então eu não vou conseguir fazer a live para vocês. E aí, essa semana ainda, eu vou liberar o calendário de lives do mês de fevereiro para que vocês se organizem, para que vocês vão esclarecendo, lendo alguma coisa sobre o assunto para fazer perguntas, esclarecer dúvidas, enfim, então eu vou disponibilizar para vocês até o final dessa semana já o calendário das lives da semana que vem. E lembrando que no dia 31 de janeiro, que é o último dia do mês, eu farei uma live que é um título Conta Pra Mim. O que você acredita que te impede de atingir resultados duradouros na harmonização facial? Farei essa live, a minha intenção é fazer essa live sempre no último dia de cada mês, claro que pode ter aí algumas exceções, com o intuito de nós conversarmos, bater um papo sobre todas as lives que foram feitas no decorrer daquele mês. Essa live do último dia, que é a live Conta Pra Mim, vocês podem encaminhar a solicitação para participar da live ao vivo e compartilhar comigo uma experiência, uma dúvida, um artigo que vocês leram, acrescentar, né? Que eu acho que o objetivo dessas lives é nós agregarmos conhecimento. Então, assim, eu converso um pouquinho, vocês me ensinam um pouquinho e a gente vai somando forças aí. Então, na live do dia 31, que vai dar num domingo, nós vamos permanecer no horário das 22 também, tá? Para ficar meio que gravado aquele horário. Vocês serão muito bem-vindos a entrar ao vivo e conversar comigo pra gente trocar aí uma ideia, compartilhar uma experiência, tá certo? Hoje, então, nós vamos conversar sobre o glúten, né? O glúten que hoje caiu aí no modismo e acabou sendo aí o grande vilão da jogada, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o glúten, porque que ele é um vilão, né? Por que o glúten se tornou um vilão? E tem até uma piadinha na internet que o ovo fala pro glúten assim:
calma, glúten, essa fase sua ruim vai passar, né? Porque nós também tivemos uma época que o ovo era o vilão, né? Que ele era visto aí como um alimento que você não deveria consumir todos os dias e que causava malefícios. Hoje já é sabido que o ovo ele é um dos alimentos mais ricos em nutrientes, mais completos, perde apenas para o leite materno. E o ideal é que a gente faça a ingestão de muitos ovos por dia, né? Então, quem sabe, talvez com mais estudos aí para o futuro, a gente acaba desmistificando aí esse vilão do glúten. Mas atualmente, a atualidade, o que os artigos têm demonstrado é que o glúten realmente ele pode nos danificar e nos prejudicar. Eu tô olhando aqui toda hora meus chifrinhos, eu fiz uns pontinhos de botox hoje de tarde, aí tá me incomodando olhar. Por mais que eu estou com filtro, eu olho e tá incomodando aí os meus chifrinhos. Vamos lá, gente. Então, o glúten, o que acontece? Eu fico aqui acenando, né? Eu me empolgo. O glúten, ele não é uma invenção da indústria alimentícia. Isso precisa ficar muito claro, porque há pessoas, inclusive há profissionais da área da saúde, que acreditam que o glúten ele foi manipulado pela indústria farmacêutica e como ele foi mexido, modificado, houve aí a criação do glúten e esse glúten faz mal porque ele foi sintetizado, foi mexido. E na verdade não é assim. O glúten ele é feito de duas proteínas, que são a gliadinas e a gluteninas. A gliadinas, ela é uma prolamina. O que é uma prolamina? São um conjunto de proteínas responsáveis por conservar, por estabilizar os vegetais. Então, os vegetais não, desculpa, os cereais. Então, eles estão presentes, são proteínas que estão presentes nesses cereais. E eles fazem parte desde lá do princípio, desde o endosperma, onde a planta vai começar a origem, a gente tem a unificação desse glúten. E o glúten, ele necessita de ter essas duas proteínas para que haja a formação do glúten. E outro, o glúten, ele não é absorvido em água. Então, por isso que quando ele chega no nosso intestino, ele faz mal. Já na cerveja, por exemplo, o glúten ele é absorvido porque o álcool quebra ele. Quando a gente pega aí o malte, que também é um derivado do cereal e que tem glúten, e faz a cerveja, faz aquela fermentação, o álcool consegue quebrar esse glúten. Mas o nosso organismo não, o nosso organismo é água e a água não absorve aí esse glúten. E o cereal que é mais consumido e que tem mais glúten, ele é o trigo. O trigo, ele tem essas duas proteínas, que é a gliadina e a glutenina. Então, como ele tem essas duas proteínas, o trigo, ele é glúten puro. E o trigo, ele tem a farinha de trigo, que ele é mais utilizado na indústria alimentícia. Então, assim, praticamente todos os alimentos, eles têm a farinha de trigo. Por isso que é muito comum hoje nós termos a ingestão da farinha de trigo, aliás, a ingestão de glúten, porque quase todos os alimentos que a gente vai possuir, aí na rua principalmente, são feitos à base de glúten. Tipo assim, é bom? Não pode, né? Se é bom, não é ruim por causa do glúten. Bolo, biscoito, rosca, tudo isso é composto pela farinha de trigo e é riquíssimo, então, em glúten. O ideal é que a gente passe a substituir esse trigo, essa farinha de trigo, por um outro tipo de farinha, como por exemplo a farinha de arroz ou uma outra castanha, porque aí é livre do glúten. E como que foi a descoberta? Como que as pessoas começaram a imaginar que o glúten ele pudesse ser prejudicial? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela teve uma deficiência, ela teve uma crise e ela acabou ficando com alguma escassez de alguns tipos de alimento. E dentro desses alimentos, durante um certo período, eles ficaram sem pão. E a Europa é um país que eles comem muito pão com azeite, com queijo, eles têm esse hábito, faz parte da cultura deles a ingestão de pão.
E como teve esse período durante a Segunda Guerra Mundial que eles se abstinaram de tanta farturas de pão, um médico pediatra, ele percebeu que os seus pacientes, naquele período que estavam ingerindo menos pães, eles estavam tendo menos manifestações das doenças celíacas, porque a doença celíaca é um agravante aí do glúten, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Então ele constatou naquele período de que o pão havia algum prejudicial. Então isso foi mais ou menos em 1950 que ele conseguiu a detectar, a perceber e começar a juntar as peças de que realmente o pão tinha alguma coisa que causava aquela irritação no intestino. E 3 anos depois, em 1953, ele conseguiu comprovar cientificamente que realmente o pão estava levando as pessoas a desenvolver uma doença. E isso era por causa do glúten. Então, desde então, já foram começando a estudar os sinais, os sintomas. Mas essa doença, ela varia muito. Tem algumas pessoas que têm um sintoma mais agressivo, mais visível, e outros nem tanto. Mas já foi aí descoberto que é por causa do glúten. E uma vez sendo descoberto, fica mais fácil da gente controlar isso. Então, o que é aí a doença celíaca, né? Ela é uma doença inflamatória e autoimune. Então, o nosso organismo, quando a gente começa a ingestão de glúten, as nossas células de defesa começam a atacar a gliadina. Só que aí a gente começa a produzir tanto glúten, começa a produzir tantos cereais, que ele não consegue defender somente dessa proteína. E o intestino, que é um dos maiores órgãos imunológicos que nós temos, ele acaba se acumulando, se povoando ali de muitos anticorpos com a intenção de defender dessa proteína. Então, o nosso próprio organismo começa a lutar contra ele mesmo para tentar defender dessa doença, né, que o glúten causa. E com isso, o intestino ele fica tão inflamado que ele começa a atrofiar. Quando ele tem essa atrofia, ele absorve menos nutrientes. Então, assim, as vilosidades do intestino, as vilosidades é assim, o intestino, a parte interna dele, a camada interna, é cheia de ondinhas, cheia de curvinhas, muitas curvinhas bem pertinhas. E aí, assim, essas... como que é, Tadeu? Doença celíaca. Exatamente, doença celíaca, Tadeu, é uma consequência aí do glúten. Quando a gente tem uma inflamação no intestino por causa dos anticorpos que ficam nos atacando, essas vilosidades do intestino, elas são atrofiadas. Consequentemente, a pessoa ela começa a absorver menos nutrientes. E se ela absorve menos nutrientes, ela desenvolve aí várias disfunções metabólicas. Dentro delas, a anemia por ausência de nutrientes. Se for uma criança que for acometida por uma doença celíaca, ela tem até perda, deficiência no desenvolvimento, no crescimento dela. Consequentemente, nós temos aí as inflamações de pele, que isso é o que muito nos importa. Então, qualquer alteração que nós temos a nível de intestino, nós causamos essa resposta na pele. Porque o intestino ele acaba controlando tudo uma vez que ele faz parte aí do sistema imunológico. E vale lembrar que para você ter uma doença celíaca, o organismo ele tem que ter geneticamente uma predisposição a ter essa resistência ao glúten. E eu estava lendo agora recentemente, os nutricionistas junto com os dermatologistas, eles falam que quanto mais precoce a pessoa começa a ter a ingestão de glúten, mais rápido e maior é a chance dela vir a desenvolver alguma disfunção, que seja ela uma irritação, uma hipermeabilidade, uma doença celíaca ou uma alergia, mas ela geralmente tem essa tendência a vir a ter. Então, para você desenvolver uma doença celíaca ou não desenvolver uma doença celíaca, depende do seu fator genético, se você tem uma predisposição a desenvolver
essa doença ou não. Caso contrário, você pode ter uma alergia, uma sensibilidade, enfim. Então é assim, lembrando aí no organismo, né? Nós vamos produzir esses anticorpos para atacar essa proteína que é a causadora do glúten. E esse organismo, esse anticorpos, ele começa a atacar o próprio organismo, o próprio intestino. Por isso que ela é chamada de uma doença crônica e ela é autoimune. Tudo que é autoimune é o nosso organismo que vai começar a produzir células para lutar contra ele mesmo. Os sinais dessa doença são aqueles comuns de doenças, de problemas intestinais. Então, a pessoa pode ter ou a diarreia ou a constipação, distensão abdominal, gases, baixo peso ou alto peso. Baixo peso, porque como tem a absorção pequena de nutrientes ou quase ausente de nutrientes, a pessoa geralmente tende a ter uma perda de peso. Mas se a pessoa for uma pessoa que tem uma tendência a ser gorda e que faz uma dieta rica em alimentos macronutrientes de gordura, ele vai ter aí esse acúmulo de gordura. Então, por isso que você pode acabar engordando, porque aí você consegue absorver essa gordura, mas não está absorvendo nutriente nenhum. Então, o teu organismo começa a acumular como uma reserva. Por isso que você pode ter os dois extremos. Náusea, vômito, cefaleia, dores articulares e elevação das transaminases. Transaminases nós conversamos na live passada, que são enzimas marcadoras. Essas enzimas, elas podem estar presentes nas articulações, no coração, mas principalmente no fígado. E a doença celíaca, o problema intestinal, ele pode causar uma alteração nessas transaminases, que são a TGO e a TGP. Geralmente está associada com sinais e sintomas que levam a gente a desconfiar de algum problema intestinal. Fadiga crônica, insônia, essas fadigas, cansaço, falta de concentração é justificável, porque como nós não estamos tendo uma absorção de nutrientes competentes, eficazes, a pessoa entra num distúrbio metabólico a tal ponto de não ter energia o suficiente. Então, por isso que o corpo cansa para economizar a energia. E principalmente a anemia é um dos sinais característicos aí de uma disfunção intestinal, é a anemia, porque você não está absorvendo nutrientes, consequentemente você tem aí uma diminuição de hemoglobina e leva menos oxigênio para as células, menos hemácias, é um quadro bem característico. Dentro da disbiose, dentro da doença celíaca, nós temos ela classificada em 3 fatores. Quando ela é clássica ou típica, quando ela não é clássica ou atípica, e a assintomática e a silenciosa. A pior, a mais perigosa, com certeza é a assintomática. Então vamos lá. A clássica é aquela comum, onde você vai conversar com o paciente, ele vai ter praticamente todos os sinais e sintomas, ou pelo menos um conjunto grande de sinais e sintomas, que te leva a desconfiar de que ele possa estar com uma disfunção intestinal. E aí você vai solicitar alguns exames, que nós vamos conversar no decorrer da live, para você confirmar, certificar de que realmente o paciente pode estar com algum distúrbio intestinal ou não. A não clássica é quando o paciente ele apresenta um sintoma ou outro, mas você não consegue fechar esse diagnóstico somente com a anamnese, porque esse um sintoma ou outro ele pode ser confundido com várias outras patologias, com várias outras coisas. Então você não consegue ter certeza para direcionar aquela patologia para aquele alvo. E aí a assintomática é a mais perigosa. É assintomática, o paciente, ele está no quadro da doença, ele está presente, só que o organismo dele não responde produzindo sintomas. Então, o paciente não tem nenhuma queixa em relação a intestino, ou ele não tem queixa, ou ele ainda não parou para associar esses sintomas. Então, geralmente ele chega no consultório, você conversa com ele e ele não consegue te relatar problemas como fadiga, cansaço, intestino preso, intestino solto,
aquela distensão abdominal, ele não consegue te relatar isso. E esses pacientes que são assintomáticos são os pacientes mais perigosos, os pacientes mais críticos, porque uma vez que eles são assintomáticos, aquilo passa desapercebido. E quando você vai ver, se o paciente já está num grau de anemia, por exemplo, tão severo, que acabou alterando a funcionalidade de outro sistema do organismo. Então você acaba descobrindo essa doença através de uma outra doença mais agravante, que deu um sinal, uma resposta mais positiva. Então ela acaba entrando ali como secundária. Existe algum sintoma na pele que está com gordura no fígado? Sim. Quando você tem gordura, não somente gordura no fígado, quando você tem, que são coisas diferentes, Bruno, vamos por parte. Quando você tem uma irritação no intestino, uma alergia, uma desbiose ou uma doença celíaca, tudo isso são variações de disfunções que você pode ter no intestino. Mas independente da qual disfunção que você tem, geralmente isso responde na pele, porque quando o intestino ele está inflamado, ele está irritado, geralmente as células do intestino, que são bem juntinhas para poder fazer a absorção dos nutrientes necessários e descartar os nutrientes, os restos que a gente não precisa, essas células elas ficam mais espaçadas. Então, faz com que os patógenos, as toxinas, bactérias conseguem passar pelo intestino, cair na corrente sanguínea, e uma vez que cai na corrente sanguínea, ela pode responder em vários órgãos. E o que a gente mais nota são essas diferenças a níveis de pele. A pele geralmente fica mais inflamada, tem esses micro vasinhos na pele, você pode ter muita acne, a pele geralmente fica mais ressecada ou mais oleosa, dependendo muito do tipo da pessoa. E você pode ter mais manchas na pele também. Então é bem característico porque aquela pele, ela tá com alguma disfunção. É notório que ela não tá saudável. Então isso pode ser relacionado a qualquer função a nível de intestino. Agora, em relação a você ter gordura no fígado, isso relacionado à pele, gorduras do fígado, excesso de sangue na corrente sanguínea e ou somente no fígado, você geralmente tende a ter uma pele mais oleosa e ela é mais responsiva para acne. Não é obrigatório você ter acne, mas é mais comum. Então, assim, quando o paciente tem um desses sintomas, normalmente ele tem uma acne mais responsiva. É indicado uma lavagem intestinal? Então, Tadeu, a literatura fala para a gente entrar com alguns recursos antes de fazer a lavagem intestinal e principalmente também antes de a gente fazer a transfusão fecal. Então, antes da gente pensar nisso, a gente entra com medicamentos antibióticos por determinado tempo, acompanha esse paciente. Depois que o paciente cessou esses antibióticos, a gente faz o uso de prebiótico e probiótico com a intenção de recuperar aquela flora intestinal. Uma vez que a flora intestinal ela está recuperada, fica mais fácil do epitélio voltar à origem normal. Só que é essencial que a gente remova a causa que está causando aquela agressão no intestino. Como, por exemplo, numa doença celíaca, a gente já sabe que a agressão é o glúten. Nós não vamos conseguir resolver essa patologia se o paciente não fizer a eliminação de alimentos que contêm glúten. E aí, dependendo do estágio de agressividade que ele está, é necessário sim, às vezes, fazer uma lavagem, mas isso é em casos muito severos. A gente geralmente faz todas as condutas terapêuticas antes e se o paciente faz, se ele elimina da dieta dele o glúten, a gente consegue recuperar. Quando eu falo a gente, eu tô falando a gente profissionais da área da saúde de uma maneira geral. Mas esse tipo de tratamento, esse tipo de intervenção, cabe ao profissional médico, não aos demais profissionais estetas. Nós, profissionais estetas, a nossa conduta não é tratar o paciente. O que nós temos que saber é assim, identificar que alguma coisa naquele paciente não está funcional
e que aquela agressão está respondendo na qualidade do nosso tratamento. Então, assim, o que eu vejo? O nosso tratamento é estética, é beleza, é glamour, é vaidade, é uma pele bonita. Então, se você está cuidando do seu paciente, está fazendo um procedimento e aquilo você não está tendo uma resposta para aquilo, chega um momento que a gente fica frustrado com o nosso tratamento e o próprio paciente, ele nos queixa de por que não está conseguindo uma resposta positiva. Então, quando a gente consegue, quando a gente percebe que nós estamos empatados, aliás, não é empatados a palavra, que nós estamos estacionados, que nós não estamos evoluindo, a gente precisa de investigar o histórico desse paciente para a gente conseguir saber o que está causando a nossa trava, o nosso insucesso. E muitas das vezes, grandes parte dos problemas de pele que nós temos são causadas pelo intestino. Então, assim, quando a gente desconfia que o paciente pode ter algum problema, alguma disfunção intestinal, é aceitável para a gente compreender o porquê que nós não estamos evoluindo, é justificável para a gente orientar o paciente nessa justificativa e a gente encaminha esse paciente para um profissional mais capacitado. Então, assim, de acordo com o nível de disfunção intestinal que ele tem, algumas coisas nós podemos resolver. Então, quando o paciente tem, por exemplo, uma doença celíaca em estágio muito agravado, isso não é da nossa alçada, isso não cabe a nós, mas cabe a nós que estamos ali com o paciente na cabine de 15 em 15 dias, uma vez por semana, ou enfim, uma vez por mês, a detectar, a diagnosticar que algo não está legal com aquele paciente e encaminhar ele para um profissional competente. Porque assim, gente, nós somos profissionais da área da saúde. Ok que nós estamos especializando em estética, estética é beleza, mas para a gente conseguir beleza, o organismo do paciente eles tem que estar funcionando como um todo. E nós, como estamos acompanhando aquele paciente com uma certa frequência, e eu falo com uma certa frequência porque o paciente que ele é bem assistido na nossa clínica e que ele gosta dos nossos resultados, ele termina um procedimento, ele quer fazer outro, ele quer fazer outro, ele quer fazer outro, então ele está conosco durante muito tempo. Então, como ele está conosco durante muito tempo, a gente acaba tendo uma afinidade e conhecendo o histórico daquele paciente de uma maneira muito íntima. Então, a gente tem sim condições, através dos nossos conhecimentos da área da saúde, de detectar que aquele paciente pode ter alguma alteração e orientar aquele paciente. Nós temos que ter bom senso. O que cabe a nós corrigirmos, alterarmos, orientar, beleza, o que não cabe a gente caminha. Por exemplo, eu falo alguns profissionais estetas, né, mas nem todos, mas assim, na grande maioria nós podemos prescrever um antibiótico para controlar essa inflamação no intestino. Todos os profissionais estetas podem orientar o paciente a fazer uso de prebiótico e probiótico. Nós, todos os profissionais estetas, podemos prescrever nutracêuticos e nutricosméticos, entrar aí com a ortomolecular para poder reparar os macros e principalmente os micronutrientes desse paciente. E outra coisa que nós podemos fazer também é orientar ele em relação ao plano alimentar. Nós não somos nutricionistas, então não cabe a nós fazermos uma prescrição de nutrição desse paciente, mas nós podemos orientar, olha, o glúten ele causa isso, vamos fazer um teste, tenta ficar 15 dias sem a ingestão de glúten para a gente acompanhar, vamos ver como que responde a sua pele, como que responde o seu organismo. Então você vai orientando o seu paciente, conversando com o seu paciente, e aí ele vai fazendo esses testes de alimentação, e com certeza isso deve de melhorar. Quando vocês detectam que o paciente está num caso muito agressivo, não cabe a nós apenas orientarmos uma nutrição. Tem que encaminhar esse paciente para o nutricionista, porque às vezes o paciente está num grau de anemia tão grande que ele tem que entrar com ferro endovenoso. Às vezes só o sulfato ferroso oral não resolve. A dieta dele tem que ser voltada para suprir aquela carência. Então, assim, eu não quero ensinar vocês, nem o meu intuito, a invadir a área alheia, não, muito pelo contrário, eu sou super adepta ao multidisciplinar, eu visto a camisa do multidisciplinar, assim, porque eu acho que
Quanto mais unidos as áreas estiverem, serão melhor, porque nós temos que pensar no paciente como um todo, como um organismo todo, e não somente como uma parte. Tipo assim, eu só sei fazer preenchimento labial, mais nada. Não, o paciente tem mais coisas ali do que simplesmente isso. Então, uma vez que a gente trata, que a gente cuida esse paciente como um todo, nós temos que estar atento aos sinais que esse paciente nos passa para a gente verificar condutas para poder intervir aquilo. E uma vez que a gente consegue estabelecer o organismo desse paciente de uma forma que ele tenha uma funcionalidade mais adequada, todos os procedimentos serão bem sucedidos. E é o que eu falo para vocês sempre. Toda live eu falo isso, que eu quero que vocês gravem isso. Grave não, né? Comecem a fazer isso. Comecem a cobrar consulta. Gente, comecem a cobrar consulta. Eu não sei o nível de profissionais de pacientes que vocês atendem, se são da classe A ou se é da classe Z, mas é o seguinte, tenta cobrar. Cobra nem que seja R$30 de consulta. E aí, vocês podem fazer assim, cobra consulta e se o paciente fechar aquele tratamento, vocês podem abater aquele valor, se vocês acharem que não. Mas por que é ideal que vocês cobrem consulta? Para vocês terem sucesso no tratamento que vocês vão fazer, inclusive para decidir qual é a conduta que vocês vão tomar, há a necessidade de você conversar com o paciente e descobrir toda a vida do paciente, todos os hábitos dele, todos os vícios deles, quais são os fatores extrínsecos que mais acometem esses pacientes. E isso você gasta tempo, você não consegue em 30 minutos fazer uma anamnese bem feita. Eu no mínimo converso com o paciente 1 hora e meia. Tudo bem que eu falo mais que o amo da cobra, mas assim, é necessário que vocês conversem com o paciente para vocês investigarem isso. E assim, vocês estão estudando, nós estamos estudando pra caramba para conseguir fechar inúmeras possibilidades. Aí a gente entrega aquilo de graça para o paciente sem cobrar nada, então a consulta eu acho necessária, porque é na consulta que você vai descobrir o histórico desse paciente. Se vocês não fizerem uma anamnese bem feita desse paciente, vocês podem deixar passar batido informações que são muito importantes e que vai travar o resultado de vocês. Outra coisa, quando vocês começarem a cobrar consulta, vocês já vão começar a selecionar o paciente. Vai quem está interessado, quem não está já fica ali. E aquele que não está interessado, é ótimo que a gente já vai eliminando. Porque o paciente que não está interessado, ele é curioso, ele só quer ir lá, sugar o teu conhecimento, aí ele vai em outro consultório, suga o conhecimento do outro, vai em outro, e vira um fluxo que você perde tempo, o colega perde tempo e o paciente não paga nada. Então começa a cobrar por causa disso. Tá? Eu acho que é justo porque vocês têm essa informação. E voltando aí na anamnese, uma anamnese bem feita, você consegue rastrear pequenas alterações. E uma coisa bacana, o que acontece? Às vezes o paciente a primeiro momento, ele até não quer ir no seu consultório porque você cobra consulta. Mas quando você pega aqueles pacientes que vão, que paga a consulta, que você dedica um tempo justo, faz uma boa anamnese, faz uma boa pesquisa, solicita alguns exames se necessário for, sabe falar não para aquele paciente, porque às vezes a gente quer tanto vender que a gente não fala não. Mas quando a gente fala não é o momento de fazer isso agora, por causa disso, é necessário entrar com esse nutracêutico primeiro, nós precisamos desinflamar o seu organismo, que a gente explica toda a filosofia para o paciente começa a entender que você está preocupado com a saúde dele e ele como um todo, e não somente com o dinheiro dele. Consequentemente, esse paciente vai gostar de você, vai gostar da sua atenção. Outra coisa importante, nós estamos vivendo uma era que as pessoas são carentes. Todo mundo é carente. Todo mundo fica no celular o dia inteiro, não conversa com ninguém. E quando se desliga do celular para conversar com um profissional da área da saúde, ele tá tão carente de conversar que ele quer conversar. Então, quando você dedica um tempo para ouvir o teu paciente, ele se sente importante. E nada melhor para você conquistar um paciente do que você mostrar para ele que ele é importante para você, que você está preocupado na história dele, que você está preocupada com o organismo dele como um todo.
Consequentemente, esse paciente vai ter uma resposta mais favorável ao seu tratamento. Ele vai ficar muito mais tempo contigo, ele vai fechar vários pacotes e tem a famosa propaganda boca a boca. Hoje nós estamos vivendo aí uma era da internet. Então a gente acha que todas as propagandas têm que vir aí através de Google, Face, YouTube e tal. Mas a propaganda boca a boca, ela ainda é essencial, ela é primordial e ela passa credibilidade. Quando vocês começarem a colocar essa conduta em prática e conversar com o paciente de vocês vão aumentar muito o fluxo de paciente. Consequentemente, vai ter uma agenda mais cheia. E olha o ciclo que bacana. Quando você começar a ter uma agenda mais cheia, você pode elevar um pouquinho o teu preço para você começar a selecionar. Então vira um fluxo, gente. E o profissional bom, quanto ele é bom, ele geralmente tem várias indicações. E isso é muito bacana. Vamos seguindo aqui. Uma coisa importantíssima que a gente precisa de pensar, que nós precisamos de ter conhecimento, é que nós temos alergia alimentar, intolerância alimentar e, no caso, a doença celíaca. E a diferença entre elas, e nós precisamos de ter ideia sobre essas diferenças até pra gente saber conversar, saber orientar e saber que tipo de exame que a gente solicita. A alergia alimentar é quando você alimenta de alguma coisa. Então, se tanto a alergia quanto a doença celíaca, as duas acontecem assim. Você nunca comeu glúten, por exemplo. Então, a primeira vez que você se alimentar de glúten, você não vai ter nada. Tudo certo. A partir da segunda vez que você se alimentar de glúten, quando você tem uma alergia, você ativa o seu sistema de defesa e o seu organismo produz imunoglobulinas específicas de alergia. Então, o paciente vai ter sinais, reações daquele alimento e você consegue detectar através de exames específicos de alergia. A intolerância alimentar é quando você come aquele alimento, mas aquele alimento te causa uma reação adversa, mas ele não ativa o seu sistema imunológico. Então aí você vai ter um desconforto, às vezes a nível de pele, de queda de cabelo, enfim, alguma coisa que você vai ver, mas não ativa o seu sistema imunológico. E a doença celíaca, ela é crônica porque ela é longa, ela é velha, ela é tardia, e ela é autoimune, ou seja, ela causa uma infecção, uma inflamação, ativa o sistema imunológico e a ativação desse sistema imunológico acaba por se... como que eu falo? Esqueci agora a palavra. Autoimune é quando as próprias células do organismo começam a lutar e combater elas próprias. Então, nós temos esses 3 tipos que são mais comuns. Isso fora a síndrome do intestino impermeável, fora uma disbiose. Então, essas são 3 coisas que você pode confundir com uma doença celíaca, por exemplo. Então, que é a alergia, que é a intolerância e que é a doença em si, tá? Então, assim, só para recapitular, porque eu acho que ficou meio confusa a minha explicação. A alergia, você tem uma ativação do sistema imunológico, mas você não produz anticorpos contra aquilo, você acaba produzindo anticorpos voltados para a alergia. Pronto. Uma intolerância alimentar é quando você tem uma reação adversa, tem sinais e sintomas, mas não ativa o seu sistema imunológico. Já a doença celíaca, você tem uma ativação do sistema imunológico e o seu sistema imunológico começa a lutar contra o seu próprio organismo. Certo? Eu coloquei aqui um trecho. É legal que eu faça a aula para vocês, essa live, no PowerPoint. Eu faço bem bonitinho, como se eu fosse dar aula mesmo. Só que e nas lives passadas que eu dei, eu coloquei a televisão e eu montava a aula, jogava para a televisão, para vocês irem acompanhando comigo os slides. Só que quando eu resolvia fazer live toda segunda e quinta, eu não quis trazer a televisão no quarto pra cá, porque senão eu ia ficar sem televisão no quarto, ou senão toda segunda e quinta tinha que trazer a TV, ia ser aquela muvuca, né? E eu optei por não trazer a TV. E aí eu monto os slides, monto a aula,
Só que vocês não conseguem ver o que eu montei. Mas enfim, eu peguei aqui umas informações de um artigo que eu copiei da Revista Paulista de Pediatria. Esse artigo ele foi publicado agora em dezembro de 2019 e ele faz uma pesquisa sobre a ingestão de glúten no município de Campinas, aqui perto da Grande São Paulo. E nesse artigo ele dá as seguintes informações: que a população norte-americana tem praticamente uma pessoa celíaca para 141 pessoas. No Reino Unido, em 2011, a prevalência da doença foi estimada em 1 para 420. De 1990 até 2011 eles tinham, né, o Reino Unido, tinha uma porcentagem de 5,2 para cada 100 mil pessoas, e aí passou para 19,1 pessoa para cada 100 mil pessoas por ano. Em São Paulo, eles estudaram um N de 4 mil pessoas e viu que nós temos um celíaco para cada 286 pessoas. Em Salvador, eles fizeram uma pesquisa com os adolescentes de escola pública. No artigo, eles não relataram o N, eles somente comentaram que são os alunos de escola pública. E de acordo com essa pesquisa, nós temos 6 celíacos em Salvador para 1.213 pessoas. O que esse artigo quis dizer? Que o número de pessoas celíacas, elas estão aumentando. E a tendência é cada vez mais aumentar. Então, quanto antes nós conseguirmos diagnosticar, detectar que o nosso paciente possa ter alguma dessas alterações, melhor para ele e melhor para os nossos tratamentos. E esse artigo que eu comentei agora, ele concluiu a seguinte coisa: que a população, quanto mais esclarecida, quanto mais escolaridade e quanto mais dinheiro eles têm, mais a ingestão de glúten eles fazem. Então, se você comparar a classe mais alta em relação a uma classe mais baixa, a classe mais alta faz uma ingestão maior de glúten. E isso é explicado pelo seguinte: conforme a pessoa tem mais estudo, consequentemente ela pode vir a ter um emprego melhor, consequentemente um salário melhor. Se a pessoa tem um salário melhor, ela vai conseguir colocar dentro de casas supérfluos, então ela pode levar guloseimas, bolacha, biscoito, pão e enfim, várias outras infinidades de alimento. Já uma pessoa com uma classe mais inferior, ela está preocupada em levar para dentro da casa alimentos que sustentam. Então, geralmente é arroz, carne, feijão. Então, esses alimentos são pobres ou são ausentes de glúten. Por isso que a população mais carente de informação e de recursos financeiros tem a ingestão de glúten menor do que a população de classe alta. Eu achei super interessante, era algo realmente que eu não sabia. E se eu fosse chutar no meu achismo aí, eu pensaria o oposto. E o artigo fala que a classe, quanto mais estudo e orientação e melhor for o seu salário, maior é a ingestão de glúten que tem na sua casa. Achei super interessante isso. Bem, então dentro dessa situação, quais exames que a gente pode trazer? Uma questão financeira. Isso, Tadeu, é uma questão financeira sim, porque se a pessoa tem um pouco mais de recurso financeiro, ela pode comprar mais supérfluo, né? A pessoa que não tem, ela tá preocupada com o básico, mas aquele básico que sustenta. Então, dentro dos exames, por que exames, né? Porque exame é o que eu gosto de falar, né? Então, a gente não falar um pouquinho de exame, não tem graça a live. Quais exames que a gente pode solicitar para a gente poder confirmar ou descartar uma disfunção intestinal ou uma doença celíaca? A primeira coisa que vocês vão prescrever para o paciente de vocês, independente de qualquer situação, é pelo menos um hemograma. Por que o hemograma? Porque ele nos dá parâmetros e informações essenciais. Vamos então voltar ao hemograma, que no caso para a doença celíaca, que é o que nós mais conversamos hoje. O hemograma, ele consegue me falar se esse paciente está com anemia ou não,
quanto de anemia que ele tem, qual que é o tamanho das hemácias desse paciente, se ele está conseguindo levar muito oxigênio ou pouco oxigênio, se a hemoglobina desse paciente está muito corada ou se ela está descorada, e se as hemácias estão com um tamanho mais iguais ou se elas estão tendo variações de tamanho. Aí pensando na série branca, se esse paciente está com alguma disfunção intestinal, consequentemente ele vai ter uma alteração da linhagem branca. Então, o número total de leucócitos vai estar um pouco aumentado. E aí, algo que é meio que marcante para uma patologia intestinal, patologia não é bem a palavra, para uma disfunção intestinal, é que o número de eosinófilos desse paciente tende a estar aumentado. Eosinófilo, ela é uma célula que ela responde bem quando você tem alergia e quando você tem parasitas. E quando você tem esse eosinófilo muito aumentado quanto? Acima de 650, é quase que uma confirmação de que esse paciente está com um problema intestinal. Então aí o hemograma já vai conseguir te dar ali uma triagem. Lógico que tudo baseado no histórico clínico do paciente, no que esse paciente está relatando para você. Exame sozinho, ele não é diagnóstico de nada. O exame, ele é complementar. Eu falo isso em todas as lives, porque eu quero que vocês fiquem cientes que o exame, ele é complementar. Então tá. Então você pega aí o hemograma e você verifica essas alterações. Junto com o histórico do paciente, você já vai desconfiar de alguma coisa ou de outra. Se você for desconfiada de uma doença celíaca, você pode pedir algumas imunoglobulinas desse paciente. O nosso organismo, ele tem essas células, essas imunoglobulinas, que são como as nossas células de defesa. Então, o que acontece? Quando a gente é acometido, invadido, atacado por algum agressor, o nosso organismo, ele produz anticorpos para esses antígenos que são agressivos, que estão nos agredindo. Então, a primeiro momento, quando a gente tem esse contato com esse agressor, o nosso organismo, ele vai liberar imunoglobulinas M, que é da fase aguda, quer dizer, é daquele momento. Então, tá começando ali. Só que isso também não é de imediato, tipo assim, hoje eu tive contato e hoje já vou começar a produzir. Não, isso leva alguns dias, porque o organismo, ele precisa entender que ele está sendo agredido e ele precisa de produzir esses anticorpos. Então, isso vai aí uns 15 dias, uns 10, 15 dias para isso começar a acontecer. Mas aí a primeira imunoglobulina que o organismo libera é a M. Então, quando você tem a M, significa que você está na fase aguda. Com o passar dos dias, o organismo começa a ter a M, que é aguda, e começa a ter a G, que é a crônica. Ele tem um pouquinho das duas. E conforme vai se distanciando desse contato, o organismo fica somente com a memória. E essa memória, ela é o IgE, então que é a fase crônica. Então, quando vocês têm um histórico clínico que você suspeita de uma disfunção, que você tem um hemograma que está dizendo para você que esse paciente está com anemia, está com alteração na linha branca, que os eosinófilos estão aumentados, você já desconfia de alguma coisa intestinal. Aí você pode pedir essas imunoglobulinas para você detectar se o paciente tem ou não uma doença celíaca. E dentro das imunoglobulinas, você pode solicitar também a E. A E, ela só está presente quando o paciente está com um processo alérgico. Então, aí já serve para você descartar se ele está com uma sensibilidade, com uma alergia, com uma disbiose ou se ele está com uma doença celíaca. Porque de acordo com o que eu expliquei um pouco mais cedo, em relação às respostas do sistema imunológico, é que a gente consegue diferenciar se é um processo alérgico ou se já é um processo imune ou autoimune. Tá? Então, você pode solicitar aí. Quando você receber, por exemplo, a resposta desse paciente, desse exame, que alguma dessas imunglobulinas estão alteradas, quando você descarta a alergia, aí cabe a você tomar a conduta de indicar esse paciente
ou, de acordo com a resposta desses exames, você entra aí com antibiótico, nutracêutico, nutricosmético, probiótico, prebiótico, tira o glúten desse alimento, enfim, e vai resolvendo. E de acordo você tem que encaminhar, tá? O tratamento, o único tratamento para quando você tem uma inflamação no intestino ou uma doença autoimune que ela é causada pelo glúten, o tratamento é a remoção do glúten. Nós ainda não temos no mercado farmacêutico, nada que possa reparar isso. Então, hoje, atualmente, o que há de melhor e o mais eficiente é a eliminação do glúten na sua dieta. E essa eliminação do glúten, isso é bem interessante, porque como nós estamos aumentando o índice de doenças celíacas, a Anvisa do Brasil, ela exigiu que os alimentos industrializados, que eles tivessem no rótulo a composição, se tem glúten ou se não tem glúten. Então, isso hoje é uma lei e há necessidade de ter isso. Portanto, nós temos muita contaminação cruzada. Por exemplo, você tem na própria casa do paciente, às vezes tem uma pessoa que ele é celíaco e os demais não são. Então, essa pessoa que é celíaca, ela tem que evitar o contato com o glúten. Só que a mesma panela que você faz uma comida que tem glúten, se você utilizar para fazer uma comida sem glúten, fica vestígios ali. É o que a gente chama de reação cruzada. Então, essa pessoa ela tem que ter os talheres separados, os copos, as vasilhas, porque por mais que você lava, esse glúten fica ali presente. E de acordo com a intensidade, o grau que esse paciente tem dessa doença celíaca, às vezes ele não pode, se você se alimenta com um glúten, dá um beijo no rosto da pessoa, por exemplo, a pessoa desenvolve uma reação. Então, essas reações de gravidade, isso depende muito do grau que o paciente está. No caso, já estou comentando de um grau mais severo, né? Mas é só para vocês entenderem que hoje nós temos que nos preocupar para esses pacientes que têm essas certas alterações e não somente se abdicar do glúten, mas evitar a contaminação cruzada, porque isso acontece bastante. Bem, gente, é isso que eu queria conversar com vocês. Finalizei a live aí uns minutinhos antes. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem esclarecer alguma coisa? Fazer algum comentário? Compartilhar comigo alguma experiência? Pra gente poder complementar aí esses restinhos de minutinhos que nós temos? Bem, tô aqui aguardando as respostas de vocês. Ai, Tadeu, obrigada. Você é um fofo. Enfim, pessoal, então vamos finalizar. Vou finalizar com o meu último recadinho de hoje. Então, eu queria muito que vocês estivessem presentes comigo. Tenho espinha nas costas e barriga. Então, Jonathan, geralmente, quando nós somos adultos, a gente geralmente tende a ter espinhas nessas regiões. E eu acredito com muita fé que a tua alimentação, ela seja uma alimentação saudável. Até porque a gente conversa muito sobre isso. E então, verifica que se você não tá pecando em alguma coisa. Essa alguma coisa primeira coisa, o açúcar, tá? De onde que pode estar vindo esse açúcar, Jonathan? De fruta, do carboidrato em si, de suco natural de fruta, que eu acredito que você nem usa suco artificial, e de doce de uma maneira geral. Aliás, pensando bem, acompanhando os seus stories que me deixam lá até salivando, aqueles doces maravilhosos que você, o Levi posta, eu acho que você pode estar com essas espinhas. Olha aí eu te dedurando. Você pode estar com essas espinhas por causa de doce, de açúcar. Tenta eliminar, diminuir pelo menos essa quantidade de açúcar por uns 15 dias, pra gente verificar se as suas espinhas da barriga e das costas, se elas diminuem. Eu acredito que seja por causa de excesso de açúcar, tá? Mas tem que investigar melhor e fazer o teste. Dentro dos probióticos, Tadeu, dentro dos probióticos a gente tem
é o kefir, que é um probiótico aí natural, que a gente pode conseguir ele através de doações, então a gente pode cadastrar aí nesses grupos do Instagram, pedir para o amigo, enfim, parece que o kefir ele não é comercializável, ele é mais doado mesmo. E o kefir é hoje o mais utilizado, porque como o probiótico, o ideal é que a gente faça o consumo dele constantemente para sempre, então se a gente conseguir ele de forma gratuita, isso é ótimo para nós. Então, a primeira opção sempre é o kefir, e aí você consegue fazer o kefir em casa. Eu não sei fazer o kefir, então não tô aqui para explicar, mas se você entrar na internet e pesquisar como que faz o kefir, onde que eu consigo a mudinha do kefir, eu falo mudinha, mas é porque são os lactobacilos vivos, então alguém vai te dar um pouquinho, eu acho que é mudinha mesmo que fala. Aí você consegue procriar aquela receitinha de maneira que você não deixa a mudinha morrer e você consegue ter kefir para sempre. Agora, eu não quero o kefir porque o kefir dá um certo trabalho, dá? Porque você tem que fazer o kefir, você tem que conservar ele na geladeira, tem que ficar fazendo as novas mudinhas com uma certa constância. Então, quando não tem o kefir, você pode fazer uso de probióticos, compro na farmácia mesmo. Eu até tenho uma aqui que eu uso, mas eu não lembro o nome dele. Deixa eu abrir aqui no meu computador que eu vou te falar o nome dele com mais exatidão. Ele é um que você compra na farmácia. Para lá que eu já te falo, eu tenho ele aqui fácil. Eita, até pensei que eu tivesse fácil, mas não tenho não. Peraí, vamos jogar no Google que eu já te respondo. Eu tô com ele na minha cabeça, mas eu não lembro. Probiótico. Esse que eu tô falando, ele vem em sachê. Você compra ele é o Simfort. Esse é um que eu usei durante um tempo, que a minha nutricionista passou. Ele não tem contraindicação. E esse Simfort, não precisa ser esse não. Esse Simfort, no caso, foi o que eu usei e que eu me adaptei muito bem. O custo-benefício dele é bacana. E o que acontece, ele vem em sachê. E aí ele é difícil de dissolver, porque como ele é o lactobacillus vivo e é um pozinho muito fino, a dissolução dele é bem difícil. Então você coloca ele em água e toma meio que aquele grúmulo lá, sabe? Que aquilo não dissolve muito bem. Então você pode fazer uso desse probiótico. Eu dei aqui a sugestão desse nome, que é o Simfort, porque esse é o que eu faço uso constantemente não, né? Quanto é necessário eu faço uso dele. Mas você pode comprar na farmácia qualquer outro probiótico, ou em cápsula, ou em chassi, ou que ficar mais adequado. E o ideal, Tadeu, é que a gente faça uso desse probiótico constantemente, porque a literatura fala assim, que o probiótico ele vai conseguir equilibrar a sua flora intestinal. Uma vez que você para de fazer o uso do probiótico, mas está constantemente fazendo uso de alimentos que possam irritar o teu intestino e levar a uma inflamação intestinal, você pode ter uma alteração intestinal, uma disbiose, por exemplo, aumentando o número de bactérias patogênicas e diminuindo as bactérias boas. Então, quando a gente tem o hábito de fazer o uso do probiótico constantemente, nós estamos nutrindo o nosso organismo de bactérias boas. Não que isso vá substituir a alimentação. Eu não estou querendo dizer assim, eu vou continuar comendo errado, mas para compensar eu vou fazer o uso do probiótico. Não é isso. O ideal é que você não diminua a ingestão de alimentos que causam essa irritação e que você faça a manutenção do seu intestino com esses prebióticos, porque você tendo bactérias boas no seu intestino, ele vai funcionar melhor. Ele funcionando melhor, todo o sistema funciona melhor, porque tudo que você vai absorver depende ali do intestino. Show de bola. Ai, legal, Tadeu. Boa noite, tudo bem? Seu consultório em São Paulo já tem novo endereço? Meu consultório em São Paulo. Eu atendo em Cotia, posso te passar o endereço também. E em São Paulo, meu esposo tem consultório em São Paulo. Então, quanto à necessidade, quanto a gente tem paciente ou indicação para paciente de estética,
eu posso ir até São Paulo para atender sim, mas normalmente eu clinico aqui em Cotia, tá? Que é onde que eu moro. Pessoal, enfim, vamos finalizar antes que o Google me derruba. Só que eu percebi que o Google já tá deixando a gente passar de 1 hora, né? Eu não sei até quanto tempo mais de 1 hora eu tenho. Depois que passa 1 hora, eu já fico preocupada que ele vai derrubar a live toda hora, né? Mas, ó, eu queria convidar vocês para estarem presentes comigo na nossa última live do mês de janeiro, que vai acontecer dia 31, no domingo, às 10 horas. Essa última live, para quem entrou agora ou para quem não ouviu o meu recado mais cedo, é uma live onde que vocês podem enviar solicitação para participar ao vivo comigo da live. E qual que é esse intuito? Somos nós trocarmos informações. Então, eu não quero de momento algum que vocês pensem ou interpretem que eu sei um pouco mais do que vocês. Não, eu quero que a gente troque informações, que a gente compartilhe depoimentos, experiências, para que a gente evolua e cresça junto. Então, nessa live do dia 31, todas as solicitações que vocês enviarem, eu vou um por um chamando cada um para a gente conversar sobre tudo que nós discutimos e que nós conversamos em todas as lives que nós tivemos no mês de janeiro. Então, para quem tiver interesse em participar, veja quais são as lives que nós tivemos, sobre os assuntos que nós conversamos, verifica se é assunto que interessa para vocês, se vocês têm dúvida, se tem alguma coisa que vocês possam compartilhar comigo para agregar o meu conhecimento. Então, vai ser um bate-papo para a gente enriquecer, para a gente ganhar valor, tá certo? Eu convido vocês a participarem comigo. Lembrando que quinta-feira, agora dia 28, não terá live, tá? Porque eu tenho um compromisso, dia 28 não poderei fazer a live. Então, a live é toda segunda e quinta, exceto ontem que eu não pude fazer, então eu tô fazendo hoje para repor a de ontem. E nessa quinta-feira não vai ter. Então, a nossa próxima live desse mês agora vai ser no dia 31, tá? Então, eu convido você a participar comigo para que a live fique interativa, que fique agradável, gostosa e que a gente consiga bater um papo legal, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presente. Tem alguns aí que já estão me acompanhando desde a primeira live aí do mês de janeiro, então é muito gratificante tê-los vocês aqui. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até dia 31, tá bom? Tchau, tchau!